Mudança de humor. Como sentimentos intrusos podem manipular o nosso estado mental. Vamos falar sobre isso. Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos. Se você está chegando agora no canal, meu nome é Anderson Gomes, nós falamos sobre espiritualidade, sobre mediunidade e hoje nós vamos falar sobre a mudança de humor, aquelas mudanças de humor repentinas que acontecem com você, né? O que isso tem a ver em relação a você e a espiritualidade, como isso está composto na sua mediunidade, na sua capacidade de percepção, de se comunicar com espíritos. Então veja que o primeiro ponto que você precisa entender é que isso é algo natural, isso é um efeito da sua capacidade de percepção. Então não é algo antinatural, não é algo mágico, maravilhoso, não é um dom especial. Você tem uma percepção como outras pessoas. Assim como tem aquelas pessoas que têm uma visão muito boa ou uma audição muito boa, pessoas que têm, por exemplo, paladar muito apurado, que conseguem beber um vinho ou tomar um café e sentir notas de diversos tipos de composições, o médium também consegue ter percepções do plano astral diferenciadas, mas para isso também ele precisa treinar essa percepção para que ele saiba identificar, né? Porque não adianta ele tentar saber, por exemplo, um gosto, vamos comparar com quem prova café, né? Um gosto de chocolate no café se ele nunca comeu um chocolate, né? Então ele tem que entender como é que funciona, como é que é a mecânica, a engenharia desses sentimentos para ele compreender. Todos nós temos mudança de humor, isso é algo humano, é algo natural termos mudança de humor. A questão é, quando essa mudança ela é uma intromissão, ela provém de um espírito necessitado, de um espírito vingativo, de um espírito revoltado, existem mudanças de humor que são positivas, né? Por exemplo, você está lá meio chateado com coisas que você não conseguiu fazer na sua vida, problemáticas da sua vida e de repente você tem uma injeção de ânimo, de repente você se sente pleno, preenchido. Normalmente são influências de espíritos positivos. Esses espíritos do bem se aproximam de você e a aura dele, a composição dos seus pensamentos, toda pessoa, seja ela encarnada ou desencarnada, ela tem uma psicosfera, né? Uma aura que a envolve e nessa aura existe uma qualidade dos seus pensamentos. É como se fosse o ecossistema, né, da pessoa. Uns têm esse ecossistema poluído, outros têm esse ecossistema salutar. Então, quando um bom espírito se aproxima de você e o envolve você com a aura dele, essas auras se interpenetram, ele contamina você positivamente. E aí você sente ânimo, você sente alegria, você se sente inspirado, parece que você quer escrever, como os médiuns psicógrafos, né? Você sente poesia, palavras na sua mente, né? Você tem essas percepções. Da mesma forma, isso acontece no campo negativo. Então nós não podemos, veja que nós não podemos dispensar o lado positivo. Muitos médiuns caem no erro de pensar que só tem o lado negativo das coisas. Não, você tem sempre à sua disposição o lado positivo. A questão é, a quem você vai ouvir mais? O lado negativo, este lado que geralmente tem o sofrimento, tem a dor, tem a revolta, quando ele se aproxima de você, da mesma forma que um bom espírito, um espírito necessitado, um espírito sofredor, um espírito dementado, ele vai provocar sentimentos relativos àquilo que ele sente. Então, por exemplo, se você está lá sentado na sua casa, no seu sofá, e você estava com o seu ânimo alinhado e de repente você começa a ter pensamentos de tristeza, e essa tristeza ela se aproxima da revolta e aí você começa a sentir raiva. Geralmente são influências de espíritos, porque se você não estava naquele campo de pensamento, como que de repente você se modificou?
Né? Existem médiuns que permitem tanto essa interação, porque já estão meio que acostumados com a interação com o espírito negativo, que o espírito revoltado, ele se aproxima, ele muda de humor muito rápido. Né? Quase, pode-se dizer assim, quase sem associação nenhuma. Quando eu falo associação, vamos voltar ao exemplo que eu dei há pouco do sofá. Né? Você está lá sentadinho no seu sofá, ou vendo uma TV, ou lendo um livro, e você começa a fazer associações que eu posso chamar de somáticas, né? Somar. Então, por exemplo, vamos dar um exemplo. Você está lá sentado no sofá, e aí um espírito mal intencionado que quer direcionar você para a raiva, para o ódio, para a decepção, ele ajuda você, seja por uma leitura, por uma coisa que você está vendo na televisão, qualquer coisa que possa chamar a sua atenção, né? Um gatilho. Ele vai, por exemplo, ajudar você a se lembrar da sua infância. E aí da sua infância, eu estou dando um exemplo hipotético. Você vai lembrar-se como era feliz. Primeiro, ele vai dar uma introdução boa para que você abra acesso. Então você vai abrir acesso, porque você vai ter uma lembrança boa. Muitos espíritos são inteligentíssimos em fazer isso. Então ele vai dar uma introdução, vai puxar uma lembrança boa. Dessa lembrança boa, ele sabe que a continuidade da lembrança vai para algo ruim. Ele vai escolher, ele vai ser muito perspicaz nisso, em lhe influenciar. Isso não é mágica, é uma indução mental, é como uma hipnose, é como uma condução psicológica. Né? Então vejam, ele vai puxar essa lembrança junto com você, é você que vai lembrar. E aí você vai continuar naquele pensamento, se lembrando. E aí ele vai remeter você para o dia que o seu pai falou algo que você não gostou, que a sua mãe falou algo que você não gostou, ou um dia que você apanhou na infância, levou uma surra dos pais, ou um dia que o seu pai ou a sua mãe lhe humilharam, qualquer coisa negativa relativa à infância, e aí ele vai fazer com que esse sentimento de tristeza cresça para a adolescência, puxando as lembranças negativas. Por isso que eu disse somatizar. Ele vai começar a fazer com que você empilhe as razões uma em cima da outra. E aí você vai lembrar das coisas ruins, do medo, da raiva, do dia que o seu pai não deixou fazer alguma coisa, do dia que a sua mãe não deixou, de alguma coisa que deu errado porque eles interferiram, e aí você vai começar a colocar todas as culpas, e aí ele vai estar dizendo no seu ouvido, você tem todas as razões para sentir raiva. E aí de um sentimento que começou com uma lembrança na infância, que era só o motivo para você puxar as partes ruins, aí você vai começar a sentir raiva, sentir ódio, sentir revolta contra os seus pais. E aí ele vai colocar várias razões na vida para dizer que você é azarado por causa dos seus pais, que você não tem sorte por causa dos seus pais. Então, é claro, eu estou dando um exemplo, mas cada espírito, de acordo com o seu objetivo, ele vai colocar, ele vai ajudar você a montar esse quebra-cabeça de somatização para você direcionar a sua raiva, a sua revolta para alguém. Então, por exemplo, pode ser até um espírito que é obsessor do seu marido, do seu irmão, né? Da sua esposa, do seu namorado, da sua namorada. Ele vai provocar em você aquilo que ele não consegue causar no outro para que você direcione o ódio dele. Então vejam que o médium ele consegue sentir, mas ele deve tomar muito cuidado com os processos mentais dele. Então, tudo que você sente, por isso Jesus dizia, né, orai e vigiai. Então, nós temos que vigiar os nossos pensamentos. Existe um ditado oriental que diz que a mente é como um macaco louco que pula de galho em galho, né, que é algo meio que incontrolável. Então, vejam que realmente a nossa mente, ela saltita o tempo todo de pensamentos em pensamentos. Mas nós, no nosso exercício de crescimento, de racionalidade, de evolução espiritual, nós precisamos tentar dar ordem, né? Tentar dar direção na nossa mente. A mente somos nós mesmos. Né? Então,
dentro desses movimentos, o ego, ele costuma dar as direções, né? Dizer vá para cá, vá para lá, de acordo com os seus desejos. Só que o nosso ego geralmente não costuma ser um bom conselheiro, porque ele olha o seu orgulho, ele olha a sua vaidade, ele olha todas as situações que ele quer se ver, né? Em um patamar superior sempre, ele quer se ver dominando as situações. Mas nós precisamos olhar com o eu superior, com o eu espiritual, com a razão das coisas. Então vejam que todo sentimento que passa pela nossa cabeça, desde os mais simples aos mais complexos, nós temos que estar observando. Por que eu sinto isso agora, neste momento? Não deixar crescer. Se você tem uma lembrança boa, continue cultivando as lembranças boas. Se você tem lembranças ruins, você não vai esquecer. Não existe essa história assim, vou esquecer o passado. Ninguém esquece. Nós somos espíritos imortais e desencarnados, nós temos a capacidade de lembrar de diversas encarnações. Então, que razão haveria de ser, né, de ter em você esquecer? Nós não podemos esquecer justamente aquilo que nos compõe, aquilo que nos ensina. Até as experiências ruins nos ensinam, né, sobre as nossas decisões que nós tomamos hoje. Então vejam que cada sentimento que lhe invade, você vai observar e entender sempre se aquilo é seu ou não é. Muitas vezes, padrões de sentimentos que não são comuns seu, né? Por exemplo, pessoas que não costumam ser revoltadas e de repente se tornam revoltadas, começam a ser. E nunca esqueça que eu estou falando isso, não estou colocando a culpa nos espíritos. A culpa é só sua, a culpa é minha quando eu modifico, porque sou eu que deixo a influência entrar, sou eu que abro a porta para a influência. Lembra a história dos filmes dos vampiros, né? Que o vampiro bate na porta e é a pessoa que convida? É você que convida. Quando você concorda com o mal, quando você concorda com a revolta, concorda com a tristeza, né? Você deixa a influência entrar. Então não deixe, analise os sentimentos, observe, vigie, compreenda, seja o seu próprio psicólogo, o seu próprio psiquiatra dentro de si, né? Já que você não pode ter um psicólogo ou um psiquiatra 24 horas por dia do seu lado, mas seja este psicólogo o tempo todo observando, né? Fazendo uma espécie de análise dos seus sentimentos, para que você entenda e se resolva também, né? Para que você não fique cultivando os sentimentos ruins. Então, sempre analise, sempre busque, sempre compreenda, vigie, cuide com essa somatização de sentimentos, porque ela é muito perigosa. Ela realmente, se o médium vive permitindo isso, ele não só permite influenciação negativa no campo da mediunidade, como ele faz com que muitas pessoas tenham depressão, tenham ansiedade, tenham medo, devido à somatização desses sentimentos. Então, são coisas que todas as pessoas deveriam, né, e precisam cuidar. Tá? Então, meus amigos, obrigado por ficarem até aqui em mais esse vídeo. Desejo a vocês muita paz, muita alegria. Até o próximo vídeo do canal Aprendendo sobre Mediunidade.